Olá, bem-vindo ao Saúde e Vida. Hoje vamos falar da importância do lanche escolar saudável para as nossas crianças. Bom, o lanche escolar desempenha um papel crucial na saúde e desenvolvimento das nossas crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, durante o período escolar primário. Ao fornecer alimentos nutritivos para as crianças, estaremos a ajudá-las a alcançarem o seu potencial pleno em desenvolvimento físico, mental e acadêmico. Cecília Mulheca é médica de profissão e mãe de duas lindas princesas, de 5 e 3 anos de idade. Ela compartilhou conosco a sua experiência ao preparar lanches criativos e saudáveis para as suas princesas. Vamos acompanhar. Olá, o meu nome é Cecília Rodrigues Mulheca, mais carinhosamente tratada por Ceci, a Gordelícia. Sou mãe de duas meninas e estas meninas é que deram-me a iniciativa de começar a criar lanches criativos para elas poderem ir para a escola. Então, eu venho mostrar mais ou menos como é que eu monto os meus lanches e o porquê dessas escolhas, e é uma forma que também criei de poder mostrar o meu amor por elas. Lembrar que as nossas filhas, os nossos filhos, é como se fosse uma casa, um castelo, o nosso sonho. E se nós queremos construir, há uma necessidade de nós lembrarmos da pirâmide dos alimentos. Nós temos alimentos construtores, é lembrar do cimento, lembrar do tijolo, lá do bloco. Nós temos os alimentos protetores, lembrar das grades que nós pomos nas nossas casas, o eletrofence. E temos os alimentos reguladores, lembrar dos guardas, de alguns cães que nós usamos como forma de poder guardar esse nosso castelo, a nossa casa. Assim também são os nossos filhos. É por isso que sempre tento no lanche das meninas ter a base de alimentos de carboidrato, um pouquinho de carboidrato. Esse carboidrato vai ajudar na parte da construção destas crianças e isto vai ajudar tanto na parte cognitiva e na parte do melhor desenvolvimento e melhor desempenho escolar. Então, os alimentos construtores que eu escolhi para fazer o meu lanche desta tarde são as pipocas. Quem é que não gosta de uma pipoca salgada? Então, eu tenho aqui pipocas e estas pipocas eu gosto de pôr em maneira criativa. Vou usar um papel celofane. Neste papel celofane eu ponho cá as minhas pipocas e assim fica um brinde, uma forma diferente de nós pormos a nossa pipoca e elas comerem algo atrativo e de uma maneira bem bonita. Então, se nós ficamos maravilhados em receber um cabaz todo bonito, imagina as nossas crianças a receberem um saquinho de pipoca bem personalizado. Então, gosto muito de usar a fita barbante ou a fita de formato quase de sisal. Acho que é fácil elas desamarrarem. Por ter crianças, sempre opto em usar tesoura sem ponta para evitar acidentes desnecessários, porque em alguns momentos elas também participam na criação dos lanches. Aqui nós temos o nosso saquinho. Aqui eu tenho uns olhinhos que eu gosto sempre de ter, que é para dar criatividade ao nosso lanche. Eu passo cola de papel mesmo. E depois fixo. Às vezes demora a fixar. Então, normalmente eu faço os lanches com antecedência. Aproveito as madrugadas. Acho que é um momento sagrado em que é silêncio, a maior parte das vezes elas estão a dormir. Então, dá-me tempo, espaço de poder criar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais de cola.
E infelizmente, pelo horário do meu trabalho, muitas vezes eu tenho tempo ocupado e não posso estar com elas, então é uma forma de eu poder demonstrar amor a elas. Então elas sabem que foi a mamãe que fez e é uma das atividades que eu não abro mão. Muitas vezes eu volto do trabalho cansada, mas esta atividade é daquelas que normalmente eu não abro mão, a não ser que eu tenha que passar um pouquinho, uma temporada fora delas. Estou com exames, então aí sim. Então, aqui fica um lanche, fica uma carinha. Depois eu passo um marcador, alguma coisa que é para fazer a boquinha e deixar algo de uma maneira mais criativa. Por outro lado, para nós habituarmos as nossas crianças a comerem as hortifrutícolas, eu uso também pepino, cenoura, por vezes uso outras leguminosas como ervilha, grão de bico. É uma forma delas terem lanches coloridos, mas lanches saudáveis. Eu tive o cuidado de cortar aqui a beterraba e uma cenoura. Eu vou fazer umas flores para elas, prendo com palito. Elas já estão habituadas, elas são umas amantes de comer azeitonas com alho. E o palitinho, eu tenho cuidado de picar e depois cortar, que é para evitar que alejem outras crianças. Então, fica mais ou menos assim, uma florzinha que eu monto na tigela. Isto é pepino, então normalmente eu monto assim na tigela e elas gostam. E quando voltam para casa, elas sempre contam de como é que foi o lanche e como é que estava o lanche. E sempre dizem: mãe, hoje eu vi o jardim, hoje tínhamos a pipoca maluca, ou tinha o ovo colorido. Então faço essas combinações e naqueles dias um pouquinho mais rápidos ponho assim solto, que também não tem nenhum problema, que é uma forma de ter um lanche criativo e complementar o meu lanche. Sempre a respeitar, lembrar que a cenoura, a beterraba, elas vão ajudar na parte dos alimentos protetores e reguladores, porque são ricos em nutrientes, vitaminas e vão ajudar tanto a imunidade delas. Nós sabemos que tem aquela altura de gripes e na escolinha a maior parte fica doente, fica com gripe, resfriados. Então é uma forma de estimular as crianças a terem uma alimentação saudável, fugirmos um pouco daquilo que são alimentos industrializados. Eu não digo que elas não comam uma bolacha, um chocolate. Comem, mas só que é daquela pirâmide que está no topo e nós evitamos muito, porque são, para além de serem ultraprocessados, são altamente energéticos e de pouca duração. Então, para que ela possa manter-se com energia suficiente ao longo do dia, e lembrar que os lanches vão dar mais ou menos 20 a 25% daquilo que são as necessidades diárias daquela criança durante as 24 horas, então é necessário termos lanches mais saudáveis, mais completos, para que estas crianças possam ter um bom desempenho escolar, evitar que sejam crianças com anemia. Nós vamos pensar que a criança não quer ficar atenta às aulas, mas na verdade é uma criança que está com anemia, e com alimentos facilmente encontrados nos nossos mercados, nas nossas machambas. Então, é assim que eu monto. Muitas das vezes uso a maçaroca também, uso a batata doce, a mandioca. Tento fazer sandes em casa, mais caseiras possíveis, e opto mais pelo pão castanho. Não que o pão branco tenha algum problema, mas opto por isto porque também tem muita fibra e esta fibra vai ajudar com que esta criança consiga ir à casa de banho, fazer o número 2, como elas carinhosamente chamam, e vai ter facilidade e evita que tenham histórias de prisão de ventre. É uma forma de nós podermos demonstrar amor e de poder montar um lanche saudável. Estamos quase a terminar o nosso lanche. Também aconselho aos pais, principalmente para as crianças que já sabem ler, pois embora eu sempre faço, as minhas filhas ainda não conseguem ler. Aqui é a minha caixinha que tem muitos papéis, muitos bonecos. Então eu sempre deixo um bilhetinho de amor para elas. E elas sabem que
Mãe fez carta de amor. É o que elas simplesmente sabem dizer. Então, meus dois que acompanham várias batalhas. Então, sempre deixo cá coisa. Então, nós temos aqui a fruta, escolhi a maçã. Aconselho sempre a ter uma peça de fruta. Graças a Deus, Moçambique é um país rico e nós temos muita fruta da época que nós podemos usar de forma natural, não há necessidade de cortar, principalmente se é uma criança maior, sem necessidades especiais, nós podemos deixar lá a fruta, personalizamos sim, elas irão comer esta fruta, irá ajudar tanto o desenvolvimento do ato da mastigação, a própria maçã, o pepino ajudam também a melhorar a higienização oral, porque elas não terão oportunidade, por exemplo, em algumas escolas, de escovar os dentes depois de comer. Então, estes alimentos é diferente de comer um hambúrguer com tomate sauce em relação a comer uma maçã. E é uma forma também de começarmos a dar hábitos saudáveis a estas crianças. Hoje fala-se da obesidade. A obesidade não está só para a fase adulta, mas também infanto-juvenil. Falamos de várias doenças como diabetes, hipertensão arterial, que também começa a aparecer na fase mais precoce da idade da vida. Então vale a pena apostar, não é assim tão caro e é uma forma de nós podermos estar a demonstrar amor sempre. As nossas crianças vão gostar e é uma terapia para nós. Acreditem que ajuda muito a melhorar a nossa própria saúde mental, porque nós estamos a trabalhar com as mãos e nós estamos sempre lá a fazer com amor, com vontade de poder fazer mais e mais. Como toda criança gosta de bolo, eu também gosto muito de bolo. Eu fiz um bolo de batata doce, está mesmo aqui no forninho. Vamos lá espreitar para ver como é que está a cara do nosso bolinho. Ainda não está pronto, ainda falta um pouquinho. É um bolo de batata doce, polvilhado com canela. É um bolo alternativo para continuar a complementar o nosso lanche saudável. É verdade que uma vez a outra elas comem sim bolo de chocolate, bolo de vanila, comem sim. Eu não digo que as crianças não possam comer esses tipos de alimento, mas devemos evitar o máximo possível. E nós temos muita batata doce, nós temos inhame, temos mandioca, abóbora. É possível explorar esses outros alimentos para podermos fazer bolos, biscoitos, bolachinhas. E existem ainda crianças que são alérgicas a alguns alimentos. É possível nós trocarmos de alimentos e essas crianças continuarem a ter lanches saudáveis, lanches bonitos, lanches coloridos e com vontade sim de comer e poder partilhar com os outros amiguinhos. Para além de garantir uma boa nutrição para as crianças, preparar lanches escolares saudáveis é também uma forma de cultivar bons hábitos alimentares que acompanharão os pequenos ao longo da vida. Vamos a um rápido intervalo e voltamos para a segunda parte do nosso programa com mais informações para si. Estamos de volta e esta é a segunda parte do programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar da importância do lanche escolar saudável para as nossas crianças. Bom, quando as crianças não se alimentam de uma forma saudável, correm o risco de desenvolver várias complicações de saúde, desde desnutrição, obesidade, problemas de aprendizado e de concentração, entre outros. A nutricionista vai nos ajudar a aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria na reportagem que se segue. A alimentação é indispensável para melhorar o desenvolvimento cognitivo e melhorar o rendimento escolar das nossas crianças. Se nós damos às nossas crianças alimentos não saudáveis, nós vamos comprometer o seu desenvolvimento escolar. Daí a importância de ter sempre um lanche ou uma alimentação saudável, ainda fora de casa, não é? Então, se nós preparamos os lanches
das crianças em casa acaba sendo vantajoso porque vamos garantir nutrientes suficientes para melhorar o desempenho escolar das nossas crianças. Tratando-se de crianças e precisarem, ou entendemos que elas precisam de nutrientes de todos os grupos de alimentos, quando estivermos a fazer o lanche, devemos garantir que estejam lá presentes todos eles, alimentos energéticos, construtores e protetores. Então, podemos fazer os nossos lanches baseados em cereais, uma fonte de proteína, que pode ser um iogurte, um queijo, um ovo. Podemos adicionar alguma fonte de vegetal, tomates, folhas verdes e colocarmos lá uma fruta. Assim garantimos que a nossa criança terá todos os nutrientes no seu lanche também. Quanto mais natural for o alimento que nós fornecemos à nossa criança, melhor ainda para a sua saúde. Podemos citar aqui algumas opções como sanduíche de ovo ou sanduíche de queijo. Vai ser pão, se for possível o integral, melhor ainda, né? Um ovo, uma rodela de tomate ou algumas folhas de alface é uma opção. Um iogurte com algum tipo de cereal e uma fruta também é uma boa opção. A criança pode levar algumas bolachas, de preferência não recheadas, com manteiga de amendoim e uma fruta é uma opção, né? Então, podemos fazer uma salada de frutas, adicionar alguns frutos secos, como castanhas de caju ou um pouco de amendoim torrado, também é uma opção. Então, quanto mais diversificamos o lanche das crianças, melhor ainda, porque assim elas não vão cansar e vamos garantir que tenham sempre variedade de nutrientes no seu lanche. Se os pais começam a ensinar as crianças desde cedo a importância dos alimentos, vai ser mais fácil convencê-las a levar o lanche preparado em casa. Outra coisa também que os pais podem fazer é colocar a criança a participar na preparação desses lanches. Então, se ela já está ali, já tem um contato com aquele alimento, já sabe, tem uma ideia de para que serve aquele alimento, das vantagens daquele alimento para o seu corpo, vai ser mais fácil ela aderir àqueles lanches. Não vamos dizer que as crianças não vão ficar expostas àquilo que tem lá na escola, é praticamente impossível. Mas se nós já desde cedo começamos a explicar, colocamos elas a participarem na preparação desses lanches, será mais fácil, convencê-las a ingerir esses alimentos que levam de casa. Então, essa seria uma melhor estratégia. No caso de intolerâncias e alergias, o ideal é sempre levar as crianças para algum profissional que possa orientar os pais a desenharem, ou um profissional que possa desenhar um plano, uma dieta para aquela criança seguir, né? Então, se leva a criança para um nutricionista, vai ser mais fácil definir quais alimentos a criança pode consumir, né, e como consumir esses alimentos, evitando assim riscos para a saúde da criança. No caso de intolerâncias e alergias, o ideal é evitar os alimentos que criem essas reações, né? Então, para que os pais tenham mais ideia de como fazer as coisas, o mais prático é sempre levar a criança para algum profissional ou um nutricionista, no caso, que é o mais indicado, que é para poder desenhar uma dieta para a criança seguir. O ideal é nós colocarmos sumos ou bebidas naturais. Se nós evitarmos os refrescos, os sumos empacotados, será mais benéfico para as crianças. Então, se os papás puderem preparar os sumos em casa com base nas frutas e colocarem na lancheira das crianças, seria mais seguro. Então, vamos evitar os industrializados, né? Preparem os sumos em casa de forma natural, com certeza vamos ter mais benefícios para os pequenos. Se desde cedo as crianças aprendem a comer de forma saudável, como eu já dizia, vamos garantir que a próxima geração de adultos seja mais saudável. Então, assim vamos evitar doenças como diabetes, obesidade, principalmente obesidade, hipertensão, colesterol alto, então várias doenças crônicas não transmissíveis que começam a ser ou que podem surgir através de maus hábitos que as pessoas vão tendo desde cedo. Então, se nós começamos o quanto antes com uma rotina, um estilo de vida, uma alimentação saudável, vamos prevenir o surgimento dessas doenças no futuro, né?
Também vamos garantir que as nossas crianças não sofram de anemias, não sofram de distúrbios nutricionais, como desnutrição, entre outros problemas. Tá? Então, a alimentação saudável tem mesmo esta vantagem preventiva, tá? Em relação a várias doenças a nível do nosso organismo. Bom, nos últimos anos, uma tendência positiva tem ganhado destaque entre as escolinhas: a priorização da saúde e nutrição das crianças. O Centro Infantil Nielete, na cidade de Maputo, tem adotado algumas medidas para garantir com que as refeições não sejam só saborosas, mas também nutritivas e balanceadas. Vamos acompanhar na reportagem a seguir. Falando da alimentação das nossas crianças, às 8h30 eles têm a primeira refeição, que é a papa. A papa pode ser fermentada, ou papa com cenoura enriquecida, ou papa com amendoim dourado, ou papas com a mistura de banana. Essa é a primeira refeição do dia. Assim. Às 10h30 começa a refeição do segundo ano de vida, que são crianças com 12 anos. Às 10h45 começa a refeição das crianças do terceiro a quinto ano de vida. Tem como primeiro prato a sopa, que é o aperitivo. Pode ser a sopa de legumes, pode ser sopa com abóbora, pode ser sopa com feijão. Então, segue o segundo prato consoante a emenda do dia. Por exemplo, o dia 2, eles vão comer a feijoada. Primeiro tem a sopa de legumes, depois vão comer a feijoada com arroz branco acompanhado. E os bebés vão comer arroz empapado. Nós chamamos de arroz empapado por quê? Porque a criança não consegue mastigar ainda como uma criança de 5 anos. Então, o arroz passa do liquidificador para a criança poder conseguir ingerir. E vão comer o arroz com mistura do peixe. Dizer que o lanche é servido a partir das 14h30 até às 15 horas, em diferentes faixas etárias. O lanche 2, por exemplo, para o jardim, terceiro, quarto e quinto ano, vão tomar o chá com pão acompanhado com manteiga. E as crianças do segundo ano também vão tomar o chá acompanhado com pão e manteiga. E os bebés tomam o leite com pão, sim, sem a manteiga, sem o jam, porque eles ainda são pequeninos. Para nós fazermos nossos cardápios, primeiro sentamos com o auxílio de uma nutricionista, sento eu, administradora e a responsável pedagógica, e desenhamos. Elaboramos o cardápio do primeiro ano, fizemos o cardápio para o segundo, assim para as 3 faixas, que é o terceiro, quarto e quinto ano. Sim. E colocamos, depois de nós fazermos a aprovação dos nossos cardápios, compilamos e colocamos nas vitrinas para a visibilidade dos encarregados. Saber o que os seus filhos comem de segunda a sexta. Tendo em conta a inclusão, nós, quando temos uma criança com uma certa recomendação médica, nós nos baseamos com a recomendação médica. Temos 2 crianças que não comem o frango
Então, nos dias que a criança não come o frango, nós preparamos o frango, nós preparamos uma outra refeição para essas crianças. Quando a criança não come o peixe, nós preparamos uma outra refeição para essa criança. Assim por diante, se é ovo, se é couve, que os pais recomendam, mas tem que estar lá frisado naquela documentação médica que nós damos, que onde os pais levam para o hospital, para os seus exames médicos, nós damos uma ficha médica, chamamos de solicitação de informação médica. Então tem que vir tudo lá frisado. Por exemplo, olha, a Teresa não come o peixe, o médico tem que escrever por que a Teresa não come peixe. Ou a criança, por um certo capricho ou porque tem certa alergia que lhe provoca depois de consumir o peixe. Então nós confeccionamos uma outra comida em relação à orientação que nós recebemos, mas tem que estar lá documentado. Então, o que a gente faz? Fizemos a lista das crianças que não comem o peixe, que não tomam leite, que é crianças que não tomam leite, então, crianças que não comem o frango, que não comem o ovo, vamos colocar na cozinha para a orientação do cozinheiro. Então, ele, antes de preparar, ele vai ver hoje e procura saber se essas crianças estão aqui dentro ou não, para poder se fazer uma refeição extra para eles. Os nossos lanches são feitos aqui, felizmente os nossos lanches são feitos aqui. E toda criança, se é pão, todos comem pão. Se é arrofada, toda criança vai comer arrofada, não há diferença. Então, recomendar a outros centros infantis que recomendam os pais para fazer um uso dos lanches para os seus centros infantis. Primeiro tem que ver qual é a conservação desses lanches que as crianças levam consigo para a escola. Se estão bem conservados, na hora que as crianças são mandadas para comer esses lanches, os educadores ou os professores mandam as crianças para lavarem as mãos. E essa criança que hoje consegue levar o pão, ele vê o amigo que não está a comer o pão. O pai do João, por exemplo, preparou uma sandes do ovo. O que vai acontecer com essa criança? Vai estar sempre a olhar para a criança que está a comer sandes do ovo e deixa de comer na sua mandioca que o pai preparou. Então, se houvesse uma uniformização no lanche, para não haver diferença. Se é pão, todos nós comemos o pão. Eu olho para o meu colega ao lado, vejo que ele está a comer o pão e eu também estou a comer o pão. Então, e assim as crianças não haviam de arrancar na boca dos outros meninos o que tem acontecido, principalmente que são os doces, os rebuçados. O rebuçado vai passando de boca em boca, que isso não é aconselhável à nossa saúde pública, prejudica as nossas crianças. Para além de promover a saúde, a oferta de lanches escolares saudáveis tem impacto sobre o ambiente escolar. Estudos mostram que crianças bem nutridas têm melhor desempenho acadêmico, maior capacidade de concentração e melhor comportamento em sala de aulas. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.